No vídeo de hoje, nós queremos falar sobre a relação do pastor líder com pastores auxiliares. Então, você que é pastor, esse é um vídeo especial para você. Você que é pastor auxiliar, pastor presidente, você que tem uma vocação pastoral, você que faz parte de uma igreja e quer entender como é e como deve se dar essa relação entre o pastor principal e os outros pastores da igreja, esse vídeo é muito especial para você. Se você é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever, a ativar o sininho de notificação e, se puder, curte esse vídeo e encaminha para outros colegas de ministério, para outras pessoas que podem se beneficiar desse vídeo. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum que dentro de uma igreja local você tenha um pastor líder, um pastor presidente, um pastor sênior, são diversas nomenclaturas, mas a posição é a mesma, que tem o seu ministério amparado, acompanhado por outros pastores, chamados de pastores auxiliares. Em outros contextos podem até receber um outro nome. Para além da questão das terminologias, a nossa intenção aqui é trabalhar com essa conjuntura. Quando você tem dentro de uma igreja local um pastor que está liderando a igreja e outros pastores igualmente remunerados ou, se não remunerados, colocados nessa posição para auxiliá-lo, igualmente revestidos de autoridade pelo pastor presidente e pela igreja. Então, não fique preso nas terminologias, enquanto eu vou usando os termos aqui, fique fixo nas posições para que esse vídeo seja benéfico para você, independente do seu contexto eclesiástico e da terminologia que é comum dentro do seu universo. Bom, quando a gente pensa no desafio para um pastor presidente de liderar outros pastores auxiliares, esse é um desafio real. Inclusive, muitos colegas, eles não gostam dessa ideia, eles evitam ao máximo e muitas vezes, mesmo com uma igreja crescente, optam por ter um ou dois pastores auxiliares e ficam com todo o trabalho, com toda a carga entre ele e mais dois ou três, talvez que eles confiam muito. E muito disso é por causa do medo, por causa da insegurança de que um possível pastor auxiliar possa possivelmente ameaçar a sua liderança. Então, primeiramente, a gente quer olhar para esse pastor presidente, olhar para esse pastor líder e encorajá-lo a não ter medo, encorajá-lo a não estar inseguro em relação a ter pastores auxiliares. A literatura boa diz que quanto mais pastores uma igreja tem, não só a membresia estará bem servida, como você ganha em potencialidade. Aqui na nossa comunidade, quando muitas vezes a gente conversa sobre isso, sempre alguém pergunta: Ricardo, nós temos a necessidade de mais um pastor? E eles sempre escutam a resposta: não é só a questão da necessidade de hoje, é a necessidade do amanhã, é a potencialidade, você tendo mais um obreiro trabalhando ativamente, integralmente junto do time. Pois bem, eu quero então encorajar primeiramente você que é um pastor presidente a não estar inseguro. A questão não é ter medo e não deixar que essa insegurança ou que esse medo te paralise, mas encontrar um pastor auxiliar que seja digno de confiança, naturalmente. A gente sempre precisa, quando vai montar um time, lembrar da regra dos 3 Cs e nós temos um vídeo aqui sobre isso, sobre como montar uma equipe. É caráter, compatibilidade e competência. Passando nesse crivo, você fazendo um processo que você tenha tempo suficiente para verificar tudo isso na vida daquele candidato, não é ruim você ter outros pastores trabalhando. Isso vai acrescentar ao trabalho, ao ministério e vai ser muito positivo para você também. Alguns têm experiências ruins, mas as experiências ruins não devem nortear as nossas decisões. Nós não devemos nos nortear por medo, por traumas, por dificuldades do passado, por relatos ruins de outros colegas. Pelo contrário, nós devemos sempre pensar na potencialidade, acreditar no melhor das pessoas, acreditar no melhor que pode ser feito, e a gente sabe que sozinho o trabalho sempre vai ser limitado. E quanto mais pessoas capazes nós tivermos junto de nós, melhor vai ser o trabalho. É muito importante que você, como pastor presidente, tendo uma equipe, seja alguém acessível,
seja alguém que não se feche, mas que permite que esse pastor auxiliar seja parte efetivamente, que você compartilhe os sonhos, as visões, os projetos, para que ele não se sinta menosprezado, diminuído, abandonado e solitário. É sempre importante você compartilhando a visão, compartilhando aquilo que está no seu coração, para que esse pastor auxiliar se sinta parte desse projeto. É muito, muito importante que você trate ele com muito amor, com muito respeito. É claro que um pastor auxiliar pode e deve auxiliar em todas as áreas, mas muitos pastores presidentes, na forma de solicitar uma ajuda, acabam tratando os colegas como se eles fossem subalternos. Isso não é uma verdade ante Deus. Você pode estar numa posição, numa função de um pastor presidente, mas todo obreiro, todo pastor, todo presbítero é digno da mesma honra diante da comunidade, são vistos da mesma forma diante do Senhor, como ministros encarregados e dispenseiros de Deus. E você, como pastor presidente, precisa tratar com carinho, com respeito, esse colega, essa pessoa que está debaixo da sua liderança. Muito importante também que você oportunize a ele oportunidades de crescimento, oportunidades de serviço, que você invista tempo em conhecer bem, que você invista tempo em conhecer bem o temperamento, o perfil, para que você possa trabalhar com ele, não só exigindo que ele se adapte a você, mas que você também se adapte às necessidades comportamentais e temperamentais daquele companheiro de ministério. Uma outra questão importante é que, se possível, faça de tudo para que esse colega, esse pastor auxiliar, tenha as plenas condições ministeriais para trabalhar. Seja alguém que não só cobre quando for necessário, mas que você esteja encorajando, apoiando, dando respaldo diante do restante da liderança da igreja, diante da comunidade. Muito cuidado com a síndrome de Saul, não se sinta ameaçado, enciumado, invejado do seu pastor auxiliar, mas tenha um coração como o de Davi, projete a liderança dele, tenha ele como um amigo, tenha ele como um recurso humano que o Senhor colocou ao seu lado para te auxiliar e trate-o com muito respeito e consideração. Sempre cuidando para que ele tenha também aquilo que é necessário, até no seu sustento, para que ele possa cuidar bem da sua família, para que ele possa servir de fato com alegria. Agora eu queria pensar por um outro lado. Queria pensar no pastor auxiliar. Eu já fui pastor auxiliar, hoje estou na posição servindo como um pastor líder. E enquanto pastor auxiliar, eu fiz de tudo para, de fato, auxiliar o meu pastor presidente. É muito interessante quando a gente pensa nisso, porque eu vi muitos colegas, inclusive perdendo uma oportunidade ministerial e sendo dispensados da posição pastoral em comunidades locais, porque eles não entendem esse preceito, esse significado que parece óbvio de ser um pastor auxiliar. Quando nós somos pastores auxiliares, é muito importante que você entenda bem a visão do pastor presidente e não tente mudar a visão dele de forma abrupta, não tente impor a sua visão, a sua perspectiva das coisas. Inclusive, antes de aceitar uma posição enquanto pastor auxiliar, você precisa entender bem, muito bem, quem é o pastor presidente que está te fazendo o convite, porque uma vez que você estiver trabalhando com ele, é um pressuposto que você o apoie na visão, nas perspectivas ministeriais que ele tem. Também não é um chamado para omissão. Se o colega está, mesmo sendo presidente, indo contra as escrituras ou uma visão que fere a fé cristã, é sua obrigação enquanto auxiliar exortá-lo, encorajá-lo em amor e, não havendo arrependimento, fazer o que é necessário e, por fim, não havendo arrependimento, se retirar daquele ambiente onde você talvez esteja ali de uma forma teológica e ética em contrariedade. Agora, tudo fluindo como deve fluir e o seu pastor sendo um homem de Deus, o pastor presidente sendo alguém que segue as Escrituras, as questões ministeriais, o seu papel como pastor auxiliar é fazer críticas construtivas, é colocar sim o seu ponto de vista, mas, sobretudo, é apoiar, é encorajar, é compreender, é se adequar e é avançar junto. É perceber aquilo que talvez o seu pastor presidente não é tão bom e fazer por ele
sem até que ele perceba. Então, imagine uma situação onde o seu pastor presidente não é tão bom em organização. Um excelente pregador, um excelente pastor, mas os documentos da igreja, as questões administrativas acabam ficando em terceiro plano. Você pode, naturalmente, ser essa pessoa que vai organizar para ele, que vai deixar as coisas fluindo de uma forma melhor. Então, não seja passivo enquanto pastor auxiliar, mas seja proativo e veja aquilo que está faltando na vida do seu pastor presidente, no ministério do seu pastor presidente, e seja a resposta de Deus para aquilo que é uma necessidade sentida e até aquilo que ainda talvez ele nem percebeu que é uma necessidade. Seu papel é auxiliar para que a igreja continue se desenvolvendo de uma forma saudável. Muito, muito importante que o pastor presidente e o pastor auxiliar tenham esse respeito mútuo, inclusive mantendo esse respeito em público para manter uma organização na igreja e um equilíbrio de forças e não haja nenhuma dificuldade nesse processo, nessa caminhada em conjunto. E quando você tem outros pastores auxiliares, é importante que periodicamente os pastores sejam reunidos, se organizando, orando juntos, trabalhando juntos, compartilhando o trabalho, para que também esses pastores auxiliares não sejam ilhas isoladas, mas se tenha de fato um conselho pastoral, um colegiado executivo. O nome também aqui pode variar. Enfim, esse é um pouco da relação do pastor presidente para com o pastor auxiliar, do pastor auxiliar para com o pastor presidente. Eu queria salientar, por fim, como talvez um grande resumo para as duas áreas, o seguinte: se você é pastor presidente e é necessário, tenha pastores auxiliares. Mesmo não sendo necessário, aqui há uma grande potencialidade. Forme pastores, esteja em busca de outros pastores para servir ao seu lado. A igreja tendo condições, certamente será uma bênção. Respeite, lidere com amor, lidere com firmeza, mas dê liberdade para que esse indivíduo também trabalhe. E você, enquanto pastor auxiliar, pense bem antes de aceitar um convite para ser pastor auxiliar de um pastor presidente e se sentindo confortável para essa posição, tenha muito cuidado para que você não seja um instrumento para ruptura, para ser um símbolo de oposição. Trabalhe junto, auxilie efetivamente. E certamente, numa igreja local onde nós temos um colegiado, um grupo de presbíteros, como nós vemos ali quando Paulo escreve a Tito e a Timóteo, essa igreja será muito mais saudável e será muito mais beneficiada. Paulo diz a Tito que o deixou em Creta para que ele instituísse presbíteros, no plural. Eu acredito que o grande projeto de Deus nunca foi que um pastor solitariamente fosse o líder de uma igreja sozinho, de forma heróica. Pelo contrário, eu acredito que o grande projeto de Deus é que igrejas sejam lideradas por um grupo de homens, chamados pastores, presbíteros, que haja uma diferença de nomenclatura ou não, isso tudo é periférico, mas um grupo de homens biblicamente qualificados para que a igreja possa ser liderada por uma liderança plural e coletiva, ainda que você tenha essa figura de um pastor líder. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você acha que alguém pode se beneficiar, por favor, compartilhe com ele e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.